Olá, eu sou Yolane Caron. Aqui no meu canal eu incentivo você como se tornar um artesão ou uma artesã de sucesso na pintura no gesso. Também a gente dá muitas dicas, informações, conteúdos importantes sobre produtos da Acrylex. Por isso eu convido você a se inscrever no meu canal e também me acompanhar diariamente no Instagram, @YolaneCaron. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que é importante os detalhes numa pintura no gesso. Como você pode colocar algo a mais, que esse algo a mais vai fazer toda a diferença no seu acabamento. Essa peça de gesso aqui, eu fiz um workshop ensinando como que a gente trabalha nas divisões das cores, fazer uma pintura perfeita, sem borrões, e depois da pintura eu poderia ter parado por aqui, mas eu decidi que todo detalhe faz uma diferença na peça. Olhando essa peça aqui, eu decidi compartilhar com você todos os detalhes do acabamento dessas flores, desses ramalhetes tão finos, tão delicados e tão sofisticados que deram total diferença no acabamento dessa peça. Esse vídeo vai ensinar o passo a passo, detalhes dessa pintura. Vamos lá? Então eu vou ensinar para você como que faz esses detalhes dessas flores, folhas, para deixar a peça ainda com um acabamento melhor. Muitas vezes um detalhe desse, pequeno que seja, faz toda a diferença. Então vamos lá mostrar passo a passo como que eu fiz essas flores e folhas aqui. Muito bem, aqui eu já tenho a peça toda pintada e agora eu vou fazer os detalhes daquelas flores. Eu vou usar pincel bem pequeno e redondo. Aqui eu tenho os pincéis da Acrylex, a referência 062, a numeração 0 e 000. Então são pincéis redondos, um mais fino e um pouquinho maior. São pincéis que a gente usa para detalhes. Aqui eu tenho as cores que eu vou escolher para fazer as minhas rosas, independente da cor, poderia ser vermelho, roxo. Aqui eu estou usando uma cor de um rosa bem forte, como se fosse um pink, um verde pistache. E aqui eu tenho o branco. Todas essas tintas aqui, eu vou trabalhar elas fluída na água. Aqui eu tenho a água, então eu vou colocando pequenas quantidades de água para deixar ela fluída na quantidade que eu vou usar. Então vamos lá, vou umedecer o pincel na água, misturar na tinta que eu vou escolher. Aqui é esse rosa bonito, tinta acrílica. Estou usando aqui a cor fúcsia, tinta acrílica fosca da Acrylex. Todas as cores são essa tinta aqui que eu vou usar. Então aqui eu vou calcular uma flor aqui nesse ponto, a outra nesse ponto e a outra nesse ponto, somente para marcar. Aqui eu vou fazer um formato como se fosse um círculo mais ovalado, quase uma folha, mas ele não tem uma pontinha lá. Faço esse lado aqui. Você pode fazer mais arredondado em cima também, que fica bem legal. Aqui eu tô fazendo os 3 desenhos primeiramente, só para vocês terem uma ideia. Até para vocês treinarem esses desenhos à mão livre. Seguindo uma receitinha, vocês fazem os arabescos, umas folhas bem legal que vai dar bastante riqueza aí no seu trabalho. Isso aqui é muito simples de fazer. Feito isso, se quiser dar uma segunda demão para ficar mais forte, faça isso também. Feito isso, 2 demãos, bem preenchido. Aqui eu tenho a tinta acrílica fosca, a mesma tinta, a cor branca. Novamente eu diluo ele na água, umedeço o pincel, trabalho bem aqui, sempre dando aquela giradinha para a tinta não ficar em excesso aqui. Nesse momento eu vou fazer uma vírgula na parte de baixo e também aqui para cima. Veja que ele já ficou um miolinho da flor. Faço nas 3 bolinhas aqui. Se ultrapassar um pouquinho, não tem problema. Levemente aqui, se você quiser fazer um traço para baixo, contornando essa parte da ponta até embaixo, um traço muito suave. E também com o resto de tinta que você tem, não precisa ser muito forte essa parte. É só para dar um pouco de luz nessa parte aqui. Não precisa ir até embaixo. Sempre é bom secar bem entre uma parte e a outra.
Depois de seco, eu vou trabalhar o verde. Sempre é bom, trocando de uma cor para outra, secar muito bem. E aqui eu vou pegar dessa ponta de baixo, puxar um traço bem suave, saindo desse desenho aqui que você fez. Então, ó, peguei aqui. E aqui você pode unir as três ou fazer um raminho, como se fosse para baixo, ó. Aí é livre. A folha é muito simples, um traço embaixo, outro em cima. E esse fica o resultado. É simples de fazer, apenas seguindo o passo a passo. E se você quiser fazer um detalhe a mais, você pode fazer esses puxadinhos que eu fiz aqui depois dentro da flor. Vou mostrar também como que eu fiz isso. Com o mesmo pincel, vou pegar o mesmo fúcsia, que é essa cor rosa forte, e vou puxar para cima aqui. Água, tinta fluida, trabalho bem no pincel para não ficar excesso de tinta no pincel e puxo desse centro da própria cor da tinta para cima. Faço 3 puxadinhos. Veja como ele já deu outro toque final. Vou fazer nessa outra flor, sempre apoiando a mão. Veja que você ultrapassa o branco que tá lá atrás. E aí, com um toquezinho do cantinho do pincel ou um pinta-bolinha, você faz uma bolinha em cada puxadinho desse que você deu. Nessa parte aqui eu fiz essa lateral, vou fazer depois uma flor aqui em cima para fazer um ramalhete. Do mesmo lado eu vou fazer igual, a mesma quantidade como eu fiz aqui, ó. Uma flor, 2, 3. Aqui eu continuei 1, 2 em cada lateral. E eu terminei finalizando o mesmo desenho de um lado com o mesmo desenho deste lado. Veja como mudou, um detalhe tão fácil, simples de fazer, basta seguir um passo a passo. Você consegue e já dá outro acabamento aí numa peça, dando um algo a mais. E aí, o que você achou dessa pintura que eu ensinei para você? Desses detalhes para deixar sua peça ainda com um acabamento melhor. Sim, a gente sempre tem que melhorar. Agora falta o quê? Falta prática. Você tem que praticar para que os seus traços saiam perfeitos, cada vez melhor. Quanto mais a gente pinta, melhor a gente fica. Se inscreva no canal se você gostou dessa pintura. Me acompanhe no Instagram, @YolaneCaron. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!